Olá, turma. Aqui é a professora Caroline Cagliari. Vamos iniciar mais um módulo da disciplina de oftalmologia falando sobre glaucoma. Para entender glaucoma, é importante que vocês saibam a fisiologia do humor aquoso, tá? O humor aquoso é um líquido que preenche a câmara anterior. A câmara anterior é um espaço entre a córnea e a face anterior do cristalino. Esse espaço é preenchido por um líquido chamado humor aquoso, e o humor aquoso é produzido pelo corpo ciliar. O mesmo corpo ciliar que está envolvido na acomodação do cristalino é o mesmo corpo ciliar quem produz o humor aquoso. O humor aquoso ele é renovado o tempo todo, tá? Ele é produzido aqui no corpo ciliar, tá? Esse líquido então preenche toda a câmara anterior, tá? Ele passa aqui pela pupila, ó, sobre o cristalino, passa pela pupila, preenche a minha câmara anterior, tá? E ele é reabsorvido aqui no ângulo camerular, tá? Que é o ângulo formado entre a córnea e a face anterior da íris. Esse é o ângulo camerular, tá? Então ele está entre a face posterior da córnea e a face anterior da íris, tá? Então o humor aquoso ele atravessa essas camadas, tá? Até chegar no canal de Schlemm, tá? E pelo canal de Schlemm, ó, ele é absorvido, tá? Até chegar minhas veias episclerais aqui, ó, fora do olho já, tá? E ser drenado para a veia oftálmica superior até o seio cavernoso. Então, se eu tenho um fator anatômico ou funcional que impeça a passagem do meu humor aquoso até chegar nas veias episclerais, tá? Eu vou ter a hipertensão intraocular, tá? Porque a produção do humor aquoso continua. Ele continua sendo produzido, mas não é absorvido aqui no meu ângulo. Então, esse volume aumentado, esse excesso de humor aquoso, causa uma hipertensão intraocular. Essa hipertensão é transmitida para todo o meu olho e vai afetar, tá, as fibras nervosas da retina. A camada de fibras nervosas da retina vai sofrer com esse aumento de pressão. Pessoal, glaucoma não é sinônimo de hipertensão intraocular, tá? Hipertensão intraocular é apenas o fator de risco para o glaucoma, tá? Glaucoma é uma doença neurodegenerativa onde eu tenho lesão progressiva do nervo óptico e da camada de fibras nervosas. Ó, esse é um corte da retina, tá? Camada de células fotorreceptoras, camada de células bipolares e células amácrinas, que vão levar o meu impulso nervoso, até as células ganglionares. Os axônios dessas células ganglionares é que vão formar, o conjunto desses axônios é que vão formar o meu nervo óptico. Então, se eu tenho lesão a essa camada de fibras nervosas e o meu nervo óptico, com perda de campo visual correspondente, eu tenho glaucoma, tá? Então, olha aqui, ó, a importância da gente estudar glaucoma. É a segunda principal causa de cegueira mundial, superada apenas pela catarata, com a ressalva que a catarata é uma causa de cegueira reversível, tá? O glaucoma, uma vez que eu tenho dano instalado, uma vez que eu tenho lesão da camada de fibras nervosas, lesão do meu nervo óptico e perda de campo visual, essa sequela é irreversível, tá? Então, aqui os fatores de risco, sendo o principal hipertensão intraocular, tá? Ele não entra na definição de glaucoma, ele é um fator de risco, e os demais fatores de risco na ordem de importância. Tenho idade, é uma doença que a prevalência é muito maior em idosos, tá? Em pessoas com mais de 65 anos de idade, míopes, tá?
ou o extremo, né, o alto míope ou alto hipermétrope com diâmetro axial reduzido, enfim, aqui tem todos os fatores de risco descritos. Como definir qual que é a pressão normal do olho de um paciente, tá? Segundo o consenso, uma pressão ocular normal está entre 21 e 6 milímetros de mercúrio, tá? Mas não quer dizer que um paciente, por exemplo, com pressão em torno de 15, com pressão de 16, que ele não tenha glaucoma. Ele pode ter glaucoma mesmo com uma pressão entre esses valores que eu determinei, tá? Esses valores são para ajudar o diagnóstico e ajudar no tratamento do meu paciente. Ele não define se o paciente tem glaucoma ou não. A gente faz uma série de exames, tá? A gente avalia o paciente como um todo, a gente avalia o fator genético, vê se o paciente tem parentes de primeiro grau com glaucoma também, se ele tem algum fator anatômico que predispõe ele ter glaucoma para definir se ele tem ou não a doença, tá? A pressão intraocular vai ajudar a gente a conduzir o paciente a dar o diagnóstico. E essa medida da pressão intraocular ela é feita por um oftalmologista ou com tonômetro de Goldman, que é um tonômetro de aplanação, como está ilustrado na foto. A gente tem tonômetros de sopro. Alguns de vocês já foram no consultório de oftalmologia e passaram um aparelho que solta um arzinho. Naquele aparelho também ele mede a pressão intraocular. Enfim, temos várias formas de medir a pressão, sendo que essa é o padrão ouro, tá? Essa que está ilustrada na fotografia, que é a tonometria de aplanação de Goldman, beleza? Tá? Outro exame importante é a gonioscopia. Ele vai avaliar se o trabeculado ele está livre para passagem do humor aquoso ou não. Aqui na foto a gente consegue ver o trabeculado, ó. No paciente com glaucoma de ângulo fechado, a gente não tem a visualização dessas estruturas e a gente consegue definir a etiologia do glaucoma. O disco óptico, a gente avalia fazendo a fundoscopia, o exame de fundo de olho, ou tirando fotografia, aqui no caso é uma foto de retinografia, mostrando o meu disco óptico, tá? Então, aqui na figura, eu tenho uma foto de retinografia do meu disco óptico, onde eu tenho a camada de fibras nervosas convergindo para formar meu nervo óptico. Então, toda essa parte laranjinha aqui é tecido nervoso. Esse orifício central é apenas o orifício para passagem de vasos sanguíneos, tá? O tecido nervoso é essa parte laranja mais clarinha aqui em volta. Quando eu tenho dano glaucomatoso, que eu tenho a morte de fibras nervosas, eu tenho apoptose, morte dos meus axônios, tá? Essa camada aqui de tecido nervoso, ela vai afinando, tá? Eu vou perdendo células, ela vai atrofiando. Então, ó, por transparência, eu consigo enxergar a minha lâmina crivosa, eu consigo ver a esclera aqui por trás do meu nervo óptico. E quanto maior a perda de camadas de fibras nervosas, maior a escavação do meu disco óptico. Escavação é esse orifício aqui pequenininho para a passagem dos vasos sanguíneos. Quando eu tenho apoptose das células nervosas, dos axônios, eu tenho o afinamento, a atrofia do nervo óptico e, por consequência, o aumento da escavação do orifício para a passagem dos vasos sanguíneos. Ó, ele fica maior, ele fica visível, você vê a lâmina crivosa por transparência, beleza? Outra forma de avaliar um paciente com glaucoma é realizando a perimetria ou a campimetria visual. É diferente daquele campo visual de confrontação que vocês aprenderam a realizar na neurologia. Esse daqui é uma campimetria automatizada, tá? Onde eu consigo correlacionar o dano que eu tive, ó, aqui eu perdi essa camada de fibras nervosas por dano glaucomatoso, aí eu consigo correlacionar um exame funcional com o meu dano anatômico, ó. Então, esse dano anatômico aqui, ó, dessas células que morreram,
ele é traduzido como perda do meu campo visual, principalmente aqui, ó, meu campo visual nasal superior. Eu tive um dano aqui na camada de células temporal inferior da retina e vou ter um dano principalmente aqui, ó, nasal superior, no meu campo visual. Eu posso avaliar a camada de fibras nervosas funcionalmente com o campo visual e eu posso avaliar anatomicamente através da fundoscopia, da retinografia, que avalia a camada de fibras nervosas e o nervo óptico, e através de uma tomografia, tá? Esse daqui é um OCT de retina, é uma tomografia que avalia a espessura de todas as fibras da retina, tá? E quando eu quero avaliar o glaucoma, em especial, eu vou avaliar a espessura da camada de fibras nervosas e na cabeça do nervo óptico. Quando eu tenho um paciente com glaucoma primário de ângulo aberto, eu não consigo definir a causa ocular sistêmica que contribua para a obstrução do fluxo do humor aquoso, tá? A gente acredita que seja um mau funcionamento das células do trabeculado. Em alguns pacientes, quando a gente faz a gonioscopia, a gente consegue ver a presença de pigmento da íris disperso no trabeculado, ou de células inflamatórias, obstruindo, atrapalhando o trabeculado a filtrar o humor aquoso, tá? Mas em muitos pacientes a gente não consegue definir qual que é a alteração ocular ou sistêmica que leve a essa obstrução. A gente tem um paciente que tem hipertensão intraocular, que tem lesão da camada de fibras nervosas e do nervo óptico, demonstrada pelos exames, tá? E tem uma alteração correspondente no campo visual, tá? Esses são os principais fatores de risco. É importante que vocês saibam os fatores de risco para glaucoma primário de ângulo aberto e do glaucoma primário de ângulo fechado também, tá? Então, aqui eu tenho os fatores de risco do glaucoma primário de ângulo fechado. E aqui, diferente do glaucoma primário de ângulo aberto, eu já tenho uma alteração anatômica, tá? Que impede, que bloqueia a filtragem do humor aquoso, que atrapalha a filtragem do meu humor aquoso. Então, o humor aquoso produzido, ele não consegue chegar com facilidade até o meu ângulo de drenagem. Aqui, ó, eu tenho uma foto de uma ultrassonografia da câmara anterior, tá? Aqui eu tenho a câmara anterior, aqui eu tenho a córnea e aqui é a íris. Aqui tá o ângulo de drenagem. Então, ó, no ângulo aberto, o humor aquoso consegue chegar até a malha de drenagem. Num ângulo fechado, parcialmente fechado, eu tenho uma obstrução anatômica visível, tá? Onde é dificultada a passagem do humor aquoso até, tá, a malha trabecular. Tá? O humor aquoso não tem uma obstrução que impede que ele chegue com facilidade até onde ele deveria ser drenado, aqui no canal de Schlemm, tá? Essas são as principais características, tá? São características que predominantemente vão causar uma alteração anatômica no olho do paciente, tá? Favorecendo o glaucoma primário de ângulo fechado. Em ambos os casos, tanto o glaucoma de ângulo fechado como de aberto, o principal fator de risco é a hipertensão intraocular, tá? Aqui eu coloquei características para você diferenciar um do outro, mas qualquer caso de glaucoma, a hipertensão intraocular é o principal fator. Nessa situação aqui, que eu quero exemplificar, eu já tenho pacientes que têm a predisposição anatômica, já tem glaucoma primário de ângulo fechado, ou já tem alguma alteração que dificulte a drenagem do humor aquoso, tá? E por algum motivo é desencadeada uma crise. Eu tenho fechamento abrupto do meu ângulo, não passa nada. Antes eu tinha uma dificuldade de drenagem, agora eu tenho a obstrução completa da drenagem do humor aquoso, não passa nada. Lembra que o humor aquoso continua sendo produzido pelo meu corpo ciliar? Então,
Então, de repente, eu tenho uma obstrução completa, onde não passa nada, não passa nenhum volume de humor aquoso pelo meu ângulo de drenagem, tá? Aqui eu tenho um bloqueio pupilar, onde a íris toca a face anterior do meu cristalino. Toca a face anterior do meu cristalino e impede a passagem do humor aquoso que está sendo produzido aqui pelo meu corpo ciliar para a câmara anterior, tá? Ele está sendo bloqueado aqui embaixo da minha íris, tá? Como ele está sendo aprisionado o humor aquoso aqui embaixo da íris, ele eleva a íris fica num formato diferente do habitual, vira uma abóbora, vira uma cúpula, e essa íris toca a face posterior da minha córnea, bloqueando totalmente a passagem do humor aquoso para o ângulo de drenagem, tá? E nesse segundo caso aqui, eu tenho uma catarata tão grande, tá? Que ela bloqueia aqui o fechamento da pupila. Eu tenho uma pupila já midriática pelo tamanho do meu cristalino e ele bloqueia a passagem do meu humor aquoso, tá? Então, quando eu tenho o fechamento agudo, abrupto do meu ângulo, eu não tenho passagem de nenhum volume de humor aquoso para o ângulo de drenagem. Nesses casos, a pressão intraocular aumenta muito e aumenta muito rapidamente. Tá? Quando eu tenho esse aumento abrupto da pressão intraocular, eu tenho uma crise. Tá? Eu tenho glaucoma primário de ângulo fechado na forma aguda, tá? Não confundam. O glaucoma primário de ângulo fechado é uma predisposição anatômica, é uma dificuldade que eu tenho da passagem, da drenagem do humor aquoso, mas ainda drena algum humor aquoso, tá? Eu ainda tenho alguma drenagem. Na forma aguda, eu tenho o fechamento completo do meu ângulo de drenagem, não passa nenhum volume de humor aquoso. Eu tenho pressões maiores que 50 milímetros de mercúrio. Lembra que o normal é estar entre 21 a 6 milímetros de mercúrio? Quando eu tenho uma crise, eu tenho rapidamente uma pressão se elevando a 50, 70 milímetros de mercúrio, tá? Então, o paciente vai chegar no pronto-socorro como? Com olho vermelho, tá? Um olho vermelho doloroso. Como que eu vou diferenciar de outras causas de olho vermelho? Por exemplo, uma conjuntivite, uma blefarite, uma uveíte. Como que eu diferencio? Além de eu ter o olho vermelho, esse paciente tem muita dor. A dor às vezes é tão intensa que desencadeia náusea e vômitos, tá? Às vezes cursa com opacidade da córnea, tá? Com uma midríase não reagente, eu tenho uma pupila midriática que não reage à luz, tá? E eu tenho baixa acuidade visual. Eu tenho baixa visual. Geralmente a minha córnea tá edemaciada, eu tenho uma apoptose muito elevada, tá? Da camada de células nervosas da minha retina, tá? Eu tenho uma apoptose acelerada e constitui uma emergência médica. Não dá para fazer uma cartinha, quando chega um paciente desse no pronto-socorro, não dá para dar uma guia, fazer uma cartinha encaminhando ele para o oftalmologista para marcar para daqui a 2 semanas. Esse paciente, se eu não intervir imediatamente, esse paciente vai cursar com uma perda de acuidade visual muito severa, tá? Alguns pacientes podem evoluir para cegueira, para amaurose, se não tiverem a hipertensão ocular controlada dentro de poucas horas, tá? Então, quando chegar um paciente assim no pronto-socorro, você como não especialista, você como clínico, se não tiver como encaminhar imediatamente para o oftalmologista, às vezes você está num hospital que tem oftalmologista lá de plantão, tá? Mas se você estiver em um local que você não tenha, você identificou todo esse quadro aqui, paciente chegou com olho vermelho, pupila midriática, vomitando, já trata para glaucoma, é um paciente que fala que ele já usa os colírios para glaucoma e que ele evoluiu assim, tá?
vocês têm que intervir. Se não tiver como chamar o colega oftalmologista para intervir imediatamente, vocês vão ter que tomar algumas condutas, que é o que eu vou mostrar agora. Então, quando eu tenho paciente com crise de glaucoma agudo, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é analgesia, antiemético, se o paciente estiver com muita dor e vomitando, e eu vou correr para ele, eu vou infundir manitol intravenoso. Manitol 20%, tá? 1 a 2 gramas por quilo em 1 hora, tá? Eu vou infundir o manitol. Na maior parte das vezes, só isso daqui vai ser o suficiente para diminuir a hipertensão intraocular, a dor do paciente vai desaparecer, a hiperemia ocular vai desaparecer, tá? A náusea do paciente vai diminuir, tá? E a pupila vai voltar a reagir. Depois que você corre isso daqui, ou correu o manitol venoso para o paciente, você tem tempo hábil para entrar em contato com o oftalmologista e encaminhar esse paciente sem que ocorra uma perda acentuada da acuidade visual do paciente. Lembra que isso daqui é uma emergência, tá? Emergência. Se você estiver no hospital maior e tiver como usar o colírio de timolol, usar a praclonidina, usar a pilocarpina colírio tanto no olho que está em crise quanto no olho contralateral, usar um colírio anti-inflamatório, que esse olho está inflamado. Se você tiver como fazer isso tudo, ótimo. Se não tiver, sempre vai ter manitol, porque o manitol ele é utilizado para tratar hipertensão intracraniana, tá? É muito difícil não ter manitol numa unidade de saúde, num hospital, tá? Então, vocês vão correr o manitol e depois que correr o manitol, fizer a analgesia do paciente, encaminha para avaliação oftalmológica. E aí o oftalmologista vai fazer o quê? Diagnosticado realmente que é uma crise de glaucoma de ângulo fechado, ele vai fazer uma iridoplastia, iridotomia periférica com laser, tá? Para aliviar o humor aquoso que está aprisionado atrás da íris. E, se necessário, vai encaminhar o paciente para tratamento cirúrgico. O tratamento medicamentoso se baseia em uso de colírios, tá? Colírios. Eu posso fazer laser terapia, ó, a iridotomia que eu falei no tratamento da crise do glaucoma agudo. É esse orifício feito perifericamente na íris para facilitar a drenagem do humor aquoso. Eu posso fazer o tratamento cirúrgico também, que é a TREC. A TREC é uma sigla para trabeculotomia, onde é realizado uma fístula, ó, é uma fístula cirúrgica entre a câmara anterior, tá? E o espaço subconjuntival. Então, o humor aquoso que está em excesso, que não está sendo drenado pela minha malha trabecular, ele passa pela essa fístula cirúrgica e se acumula aqui embaixo da conjuntiva do paciente, aliviando a pressão intraocular, tá? No glaucoma congênito, a criança já nasce com uma alteração anatômica que impede a drenagem do humor aquoso, tá? É uma alteração genética, tá? Onde os sintomas apresentados pela criança vão ser, no início, lacrimejamento, fotofobia e blefaroespasmo, e se nenhum tratamento for instituído, a criança vai cursar com bufitalmo, tá? Que como o olho da criança é mais maleável do que o do adulto, a criança não vai fazer uma crise de glaucoma agudo. O olho vai crescer para acomodar aquela quantidade de líquido de humor aquoso que não está sendo absorvido, que é o bufitalmo, tá? E se nenhum tratamento for instituído, vai cursar com perda da acuidade visual, tá? Eu tenho causas secundárias de glaucoma também, o que é mais importante falar para vocês é do glaucoma neovascular, porque tem uma correlação direta com o diabetes mellitus, que é responsável pelo 1/3 dos casos do glaucoma neovascular, com oclusão da via central da retina e doença oclusiva da carótida, tá?
Então, no glaucoma neovascular, o que acontece? O paciente diabético é um paciente que já tem uma vasculite disseminada, é um paciente que tem má perfusão, tá, dos tecidos, e quando ocorre a má perfusão da retina, a retina libera fator de crescimento endotelial vascular, tá? Ela entende que se há má perfusão, então ela vai formar mais vasos sanguíneos para levar oxigênio para essa retina isquêmica. Só que esses vasos sanguíneos, o estímulo é tão forte que os vasos sanguíneos, além de se formar na retina, eles podem se formar em outras partes do olho. Então, quando esses vasos sanguíneos se formam na íris e no ângulo de drenagem do humor aquoso, eles bloqueiam a passagem do humor aquoso e levam a um glaucoma neovascular, que é um glaucoma de difícil tratamento e, na maior parte das vezes, cursa com perda da acuidade visual acelerada, acentuada, podendo culminar até com perda do globo ocular do paciente. Então, finalizamos agora a videoaula de glaucoma e durante a nossa videoconferência eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá? Bons estudos!